Nesse vídeo eu vou te contar o que eu faria se eu estivesse começando uma empresa hoje. Eu sei que empreender é o sonho de muitas pessoas, é um ato de muita coragem, não é fácil empreender. Mas, como eu disse no vídeo anterior, a gente precisa analisar os motivos do nosso coração antes de conseguir empreender. Então nesse vídeo eu vou te listar um passo a passo de coisas que eu faria se eu estivesse abrindo uma empresa hoje. Claro, à luz da Bíblia, com fé, princípios cristãos e planejamento. O primeiro de tudo que eu faria seria consagrar os meus planos e os planos do meu coração a Deus. Em Provérbios 16:3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras e os teus planos serão estabelecidos. Então, antes da gente começar, antes de eu começar, independente do que eu fosse fazer, eu já consagraria essa ideia, esse plano, essa vontade de empreender ao Senhor. É necessário a gente fazer isso, está escrito na Bíblia. Então, antes mesmo de você definir sua ideia, antes mesmo de você saber o que você quer fazer, é preciso muita oração, é preciso consagração, é preciso entregar essa direção para Deus e deixar que Deus fale isso ao nosso coração, deixar que Deus dirija a nossa empresa, assim como eu faço aqui na minha empresa hoje. Só assim os seus planos serão bem-sucedidos e é assim que eu faria. Então, eu pediria a Ele, como eu peço todos os dias, que se cumpra a vontade dEle aqui na empresa e não a minha vontade. Então, o segundo ponto, depois de consagrar as minhas ideias, os meus projetos ao Senhor, eu começaria a montar um planejamento. E sobre planejamento, a Bíblia diz o seguinte, lá em Provérbios 21:5: os planos do diligente levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. O que esse versículo está falando? Que quem planeja vai ter abundância. Quem não planeja, quem faz as coisas apressadamente, sem um planejamento de uma vez, vai acabar em dificuldade, vai acabar na miséria. Ainda na Bíblia, em Lucas, capítulo 14, versículo 28, Jesus está falando assim, ó: se um de vocês quer construir uma torre, primeiro se senta e calcula o custo para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la. Se você pegar essa passagem, né, o contexto, como todo Jesus está falando, do custo, digamos assim, para seguir ele. Mas a gente pode trazer isso sim para o âmbito de um planejamento para um negócio, para criar um projeto, porque ela enfatiza a importância do planejamento, de você ter consciência dos custos, de tudo que envolve esse projeto antes de iniciar. Que na Bíblia a gente tem dois exemplos muito claros sobre a importância do planejamento. E aí, para começar esse planejamento, eu analisaria 3 pontos primordiais para definir o que eu vou fazer. Primeiro, eu analisaria as minhas paixões, ou seja, o que eu gosto de fazer, o que me dá desejo em fazer, o que eu me sinto bem fazendo. Seria prestando um serviço, seria criando um produto, seria, enfim, vendendo alguma coisa, enfim, o que eu gosto de fazer. Primeiro eu listaria tudo isso. Segundo, o que eu sou bom de fazer, quais as minhas aptidões. Tem coisa que eu gosto de fazer, mas eu não sou tão bom. Tem coisa que às vezes não necessariamente eu gosto de fazer, mas eu sou bom. Então também listaria todas essas coisas que eu sou bom em fazer. E terceiro, eu tentaria entender o mercado cruzando essas informações. Pô, o que eu sou bom, o que eu gosto e o que o mercado está pedindo. Será que eu consigo levar o que eu gosto de fazer, o que eu sou bom de fazer para o mercado? E a partir disso aí, entendendo as demandas do mercado, entendendo o que já existe, eu criaria o meu produto ou o meu serviço. Então, baseado no que eu gosto de fazer, baseado no que eu sou bom e baseado no mercado, criaria esse produto, empacotaria esse produto, seja um produto, né, um serviço. Claro, quando a gente fala de criar um produto, um serviço, não é algo tão simples, trivial, onde você estrala o dedo e está pronto. Mas eu começaria a projetar esse produto, começaria a testar. Junto desse produto, eu analisaria para quem que eu vou vender esse produto. Então, definiria o meu cliente, o meu perfil de cliente. Quem é aquele cliente ideal? Claro, você precisa testar isso. Às vezes você planeja uma coisa, na verdade não tem demanda. Então, você precisa pensar, testar e validar com esse cliente. E como seria a minha estrutura de precificação, né? Pô, aquele produto, aquele serviço que eu estou vendendo, por quanto que eu posso vender?
Será que tá caro? Será que tá barato? Como é que os concorrentes que existem? Qual que é o preço deles? O que eu consigo agregar nesse produto ou no meu serviço? E aí, depois de definido isso aí, de mapeado num documento, numa planilha, eu começaria a entender e definir o planejamento financeiro, porque um negócio sem planejamento financeiro, ele vai dar errado. Com certeza vai dar errado. Vira bagunça no final das contas. Então, é muito importante que você que quer empreender, que está começando, você tenha noção um pouquinho de gestão, tenha noção um pouquinho de Excel, de organizar as coisas, seja num papel, seja numa planilha ou num sistema de gestão de preferência. E aí você precisa ter ciência que você vai precisar registrar tudo. Uma empresa organizada, uma empresa de sucesso, ela precisa ter tudo registrado, ela precisa ser organizada. Não tem espaço no mercado hoje mais para quem anota tudo no papel, que está tudo bagunçado, que mistura as coisas tudo. Você pode até começar bem, mas depois vai dar errado. E o segundo ponto, ter clareza que é necessário separar o que é dinheiro da empresa e o que é dinheiro da pessoa física. Você não pode começar misturando as coisas. Aproveita que você está começando para começar certo. Então não misture o dinheiro da empresa com o dinheiro da pessoa física e tenha ciência que precisa lançar tudo. E aí eu começaria a definir toda a estrutura de custo para viabilizar esse produto, esse serviço que a minha empresa vai vender. Então, eu vou precisar de um aluguel? Eu vou precisar de funcionário? Eu vou precisar de internet? O que eu vou precisar? Eu vou ter que comprar uma coisa para revender? Qual que é o custo dessa mercadoria? Quais são os custos envolvidos? Embalagem, frete, tudo mais. Então, eu listaria todos esses custos envolvidos. Tentaria mapear, por mais que seja de uma forma estimada, mas tentaria mapear isso aí. Vou abrir uma loja, quais vão ser os custos de uma loja? Vou ter que reformar, vou ter que comprar móvel. E, por fim, tentar mapear a estrutura de receita. Como eu disse, como que vai ser o preço? Vai ser um produto? Vão ser vários? Vai ter um mix de produto? Então, eu consigo fazer uma estimativa de quanto que eu preciso vender para pagar esses custos, quanto que eu preciso vender para lucrar, qual que vai ser meu ponto de equilíbrio. É preferível a gente planejar do que começar o negócio no escuro, começar o negócio errado. E por fim, o último ponto dentro do planejamento, que você precisa ter ciência, gente, isso é muito importante, presta atenção nisso aqui. Uma empresa, um CNPJ, a não ser um MEI, que você vai começar ali, é extremamente simples, mas você precisa de uma contabilidade, você precisa emitir nota fiscal, você precisa registrar suas despesas, você precisa ter um bom contador. Então tem essa noção de contabilidade, parece um bicho de 7 cabeças, mas você precisa entender como empreendedor, você não pode delegar 100% na mão de alguém e ficar à deriva disso aí. E é só você receber a guia todo mês para pagar, não pode ser assim. E aí, depois disso tudo, depois de fazer um bom planejamento sólido ali, claro, gente, que não tem como fazer um super planejamento, entender de tudo, mas pelo menos clarear para você saber, como a gente diz aqui, o mato que você está lenhando, saber se compensa ou não compensa. O terceiro ponto, mas muito importante também, eu definiria os valores inegociáveis para mim e para a minha empresa. O que são valores? Valores são os filtros para a tomada de decisão. Então, principalmente nós que somos cristãos, a gente já tem alguns valores embutidos, mas tem coisas que são também importantes. Vamos dizer assim, vamos dar um exemplo. O respeito, a proatividade das pessoas, quererem sempre estar inconformadas com a mesmice, as pessoas querem resolver problemas. E são valores que a gente pode ter na nossa empresa. O princípio da oração, o princípio da consagração às coisas a Deus, tudo isso são valores. Então, eu notaria tudo que para mim é fundamental, tudo que para mim é muito importante, porque uma empresa de sucesso, ela tem valores bem definidos, isso gera uma cultura forte. E quando você começa uma empresa e deixa para definir isso lá na frente, aí já era. Aí para você recuperar, para você mudar, isso é muito difícil. Então começa certo, já define os valores que a sua empresa precisa ter. Todas as pessoas que você forem trazer, você traz baseada nesses valores. E um ponto dentro desses valores, para nós que somos cristãos, é ter uma rotina de espiritualidade. Em Salmo 127, versículo 1, a primeira parte diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Então é muito importante ter uma rotina de oração
Não caia na falácia dessas pessoas que ficam falando, por exemplo, que a empresa tem que ser um ambiente livre e tudo mais. Não, a empresa é sua, você faz o que você quiser com a empresa. Na minha empresa tem o princípio cristão, na minha empresa a gente faz as orações semanalmente. Se você puder, diariamente, melhor ainda. E você vai ver o quanto isso vai mudar, quanto isso vai elevar a tua empresa. Mas claro, você precisa orar pelas coisas certas. Você precisa pedir que Deus cumpra a vontade dele na tua empresa, não a tua vontade. Porque a empresa é para glorificar o nome de Deus, não glorificar o teu nome. E ore antes de todas as decisões, consagre os seus planos, consagre qualquer projeto, qualquer coisa nova que vocês forem fazer. E claro, devolva os frutos, devolva aquilo que pertence ao Senhor, como forma de generosidade, como forma de obediência, como forma de gratidão. O quarto ponto, isso não é um ponto obrigatório, mas é algo que eu faria, porque, veja só, é muita coisa para uma pessoa só preocupar. Parte financeira, cuidar do produto ou do serviço, né? Comprar, negociar, organizar tudo, entregar, vender. Eu não começaria sozinho, eu buscaria uma pessoa. Pode ser um funcionário de confiança, uma pessoa para começar com você, ou pode ser um sócio, pode ser alguém da sua família. O ponto é, se for um sócio, principalmente se for alguém da sua família, o seu cônjuge, ou um filho, ou um primo, deixe as regras bem definidas no começo. Combine muito bem combinado, alinhe as coisas muito bem alinhadas para começar certo, para não ter problema no futuro. E é muito importante ter alguém, que eu falei, igual eu falei, é muita coisa para fazer e a gente não chega longe sozinho. A nossa empresa, ela vai crescer, a sua empresa com certeza vai crescer só você, mas vai chegar um ponto que vai estagnar, então você precisa de mais pessoas. Provérbios 27:17 diz assim, ó, assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então é importante ter pessoas junto com você que possam te estimular a crescer, que possam te desafiar, no bom sentido, a crescer, te desafiar a melhorar, a ser uma pessoa melhor. Mas claro, tem uma pessoa alinhada com o que você pensa. Não faz sentido, por exemplo, você que é uma pessoa cristã, trazer uma pessoa que não é cristã. Porque quando você quiser, por exemplo, trazer os seus valores para a empresa, criar os rituais da tua empresa baseados nos teus valores, não vai conversar. Então busque, principalmente se for teu sócio, trazer uma pessoa alinhada aos seus valores, tá bom? Claro, busque sempre a comunicação com essa pessoa, deixar uma comunicação clara, ensinar, treinar, falar o óbvio que precisa ser dito com os funcionários, com os sócios. A gente não pode deixar simplesmente que a pessoa adivinhe o que a gente quer. Então é isso, esses são os 4 pontos que eu faria basicamente se eu fosse abrir uma empresa hoje. E como eu disse, empreender é um ato de fé e de coragem. Se você está começando hoje, se você está começando agora, está buscando empreender, não desanime. Eu sei que parece muita coisa e de fato é muita coisa, mas se você se organizar e cumprir isso aí que eu te falei, você vai ter certeza que você vai conseguir. A maioria das pessoas consegue, eu consegui, nós chegamos até aqui hoje, então você consegue. E principalmente, quando a gente faz isso, quando a gente cumpre isso, baseado nos princípios, na palavra de Deus, você cresce e vai gerar frutos sim. Então ore, planeje e faça o seu trabalho com excelência, sempre confiando em Deus. Se o conteúdo fez sentido para você, comente aqui embaixo o que Deus tem colocado a mais no seu coração, como Ele tem te ajudado na tua empresa, e te vejo no próximo vídeo.